A gente está na linha com o jornalista Felipe Domingues, ele que é especialista em Vaticano, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde dá aulas de comunicação. Ele fala com a gente agora ao vivo. Felipe, um bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao Nova Manhã. Quero começar te perguntando, então, na sua avaliação, com a sua experiência, qual que é o impacto para o mundo, não só para os católicos, do papado de Francisco, e qual que é aquele detalhe que tornou ele diferente de outros papas? A gente tem ouvido muitas pessoas destacando a comunicação, a capacidade de acolhimento, o fato de ele ser aquela pessoa que buscava antes ouvir do que falar. O que você destacaria que é a característica que tornou o Papa Francisco alguém diferente, não só para a comunidade católica? Bom dia para vocês e para todo mundo que escuta e assiste a gente hoje. O Papa Francisco foi realmente aí um Papa que construiu pontes, né? Um Papa que abriu as portas da Igreja para o mundo. Ele foi um Papa que resolveu de uma forma muito simples, né? Com esse estilo aí informal, quebrando protocolos. Ele colocou a igreja de novo no centro das discussões, né, dos problemas do mundo, né? A igreja sempre tinha algo a dizer com o Papa Francisco. Além disso, ele estabeleceu relações, ele reforçou algumas relações que já existiam, né, com outras religiões, no ambiente diplomático também, nas relações internacionais. Ele usou de todos os meios que ele pôde, né, para fazer o que ele achava que era certo, para buscar promover a paz, por exemplo, ou para intervir em algumas questões específicas. Então, o Papa Francisco é esse Papa que entra para a história realmente como um Papa de diálogo e de construção de pontes e de portas abertas. Ele falava que na igreja havia lugar para todos, todos, todos. Ele insistia, né? Dizia isso para os jovens. Ele também dizia que se a gente se apresentar diante de Deus com o coração sincero, Deus perdoa tudo, né? Então, assim, mensagens realmente de acolhimento, de abertura e de convite para quem está afastado da igreja. Ele foi ao encontro dos mais pobres, ele foi ao encontro dos migrantes, dos prisioneiros, né, dos marginalizados mesmo da sociedade, dos idosos, das crianças, enfim. É um Papa que deixa esse legado, né? Esperamos que o sucessor agora que virá possa continuar dessa mesma direção do Papa Francisco. Felipe, aproveitando a sua deixa aí, falando em sucessor, explica pra gente, pra nossa audiência no Brasil inteiro da Rede Nova Brasil FM, como que funciona essa sucessão? Tem muita caricatura em torno do conclave, isso já foi motivo de filmes, inclusive tem um filme recente que você assistiu, né, Ariane? Assisti. Então, é muito rito, é muito simbolismo, tem muita liturgia, para a gente usar um termo religioso. Quais são os próximos passos? O que acontece a partir de agora na Igreja Católica, Felipe, por gentileza? Sim, primeiro de tudo é viver esse momento aí, né, de oração, de homenagem ao Papa Francisco, daqui até esse sábado, e depois continua, né, continuam-se aí por alguns dias cerimônias, celebrações, enfim, para honrar a memória e o legado do Papa Francisco. Mas é claro que é natural começar a falar de sucessão. Hoje a gente vive um mundo em que as coisas acontecem muito rápido, né? Então, já se tem aí algumas ideias dos nomes de pessoas que, né, entre os cardeais que poderão eventualmente ser os papáveis, como se diz, né? Mas vai ser um conclave muito imprevisível, né? Porque ele nomeou muitos cardeais de partes do mundo onde antes não havia, nunca houve cardeal, por exemplo, Mianmar, Mongólia, Cabo Verde, Timor-Leste, o próprio Paraguai, enfim, alguns países menores das periferias mesmo da geopolítica global, né?
e até da própria igreja, né, onde às vezes os cristãos são minoria, né, ele queria que também esses lugares fossem representados. Então, a maioria dos cardeais, acho que mais ou menos 80% aí dos cardeais que serão os eleitores, foram escolhidos pelo Papa Francisco. Mas com esse critério de diversificação do colégio cardinalício e de internacionalização. Então, é muito imprevisível, né, sobre como eles vão se comportar quando eles forem colocados juntos. Eles nem se conhecem tão bem assim, porque eles estão espalhados aí pelo mundo. Do ponto de vista dos rituais, agora, então, depois dos funerais, passa aí mais uns 10 dias até o início do conclave. Essas datas vão ser anunciadas aí nos próximos dias. Começa o conclave, mas antes do conclave, os cardeais já estão indo para Roma, né, por causa do funeral do Papa Francisco, e eles fazem reuniões chamadas congregações gerais. Essas reuniões são abertas a todos os cardeais, inclusive aqueles que não são os eleitores, com mais de 80 anos. Eles vão conversar e vão discutir e vão tentar traçar, cada um perfil do novo Papa, né? O que eles esperam do novo Papa. Depois dessas reuniões, quando tiver a data do conclave, inicia-se o conclave, aí sim só os cardeais eleitores, que são 135, com menos de 80 anos, entram a portas fechadas e começam aí o processo de eleição do novo Papa. 6h51. Felipe, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a importância do Papa no que diz respeito à diplomacia mundial, a figura que o Papa representa e que sempre representou também como um chefe de Estado, mas quando a gente pensa no Papa Francisco, a gente tem uma figura que foi para além dos assuntos da igreja, das reformas propostas, das mudanças que ele fez, em alguém que se colocou de uma maneira muito ativa, como você mesmo citou, especialmente no trato com esses líderes mundiais, pedindo pelo fim da pobreza, agindo de maneira muito presente para tentar conciliação, o fim das guerras que a gente tem hoje em curso no mundo. Fica uma lacuna em aberto também nesse sentido, fica um desafio, talvez, para o próximo Papa de continuar esse legado, ou todos os papas, historicamente, tiveram uma presença ativa, com características diferentes, mas também nessa diplomacia, pela sua percepção? Os papas têm essa missão por ser não só o chefe de Estado ali, né, do pequeno Estado do Vaticano, a cidade-estado do Vaticano, mas também pelo que eles representam simbolicamente, né, historicamente. O Papa, ele tem essa a proposta de ser luz para o mundo, né, até por isso ele usa aquela roupa branca, representando ali a luz de Cristo, né, que se reflete no mundo. Então, ele tem essa proposta de levar uma mensagem de paz, de conciliação, né, como o próprio nome pontífice diz, de construir pontes, né, entre os diferentes. A proposta, isso é parte da missão do Papa, né, essa proposta de conciliação, de unidade da família humana, né, em torno de princípios básicos aí, humanos. Agora, o Papa Francisco, ele tinha esse lado, né, da diplomacia como uma das suas prioridades. Ele tentava usar todos os canais que ele podia para, por exemplo, acabar com as guerras ou para impedir que as guerras começassem, né? Em diferentes momentos aí do seu pontificado de 12 anos, ele interveio para poder tentar fazer alguma coisa. Ele era um papa que não conseguia ver os problemas do mundo e não fazer nada, né? Ele tentava fazer sempre alguma coisa. Houve uma oração, só para citar alguns exemplos, né? Uma oração que ele convocou numa época que os Estados Unidos, no governo do Barack Obama, estavam ameaçando invadir, né, a Síria. Ele convocou uma oração na Praça de São Pedro, pedindo pela paz, para que isso não acontecesse. Enfim, depois, por uma série de motivos, de fato, os Estados Unidos não fizeram esse passo. Ele também promoveu uma aproximação dos Estados Unidos com Cuba, né,
em 2014, ali com o processo de mediação. Aí na guerra da Ucrânia, ele está tentando, desde o começo, com diferentes cardeais, mandando cardeal para vários países, enfim, tentando pelo menos fazer alguma coisa, pelo menos trazer as pessoas para conversar. E a mesma coisa também na questão Israel-Palestina, tentando de alguma forma ser uma voz aí, pedindo um cessar-fogo, tentando intervir. Então, para ele, isso era realmente uma prioridade. Ele queria ser um construtor de paz para os tempos de hoje. 6h54, esse foi o jornalista Felipe Domingues, ele que é especialista em Vaticano, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Felipe, muito obrigado por essa entrevista, uma excelente semana para você, até uma próxima oportunidade. Para vocês também, obrigado pelo convite. 6h55, você está na Rede Nova Brasil FM.